Então, gente, vamos lá, Provérbios. O que é o livro de Provérbios? Basicamente, o livro de Provérbios é uma coletânea. Coletânea do quê? Dos dizeres de sabedoria dos israelitas. Então, o livro de Provérbios é um conjunto de dizeres, de ditados, é um conjunto de orientações que foi compilado e que, na verdade, foi escrito por diversas mãos, em diversos períodos de tempo e também sobre diferentes assuntos. Qual que é o objetivo principal do livro de Provérbios? Orientar os jovens, e aí não se limita, obviamente, só aos jovens, mas a todas as pessoas, mas o foco do livro de Provérbios, o público-alvo principal, são os jovens. Então, o objetivo é orientar os jovens a ajudá-los e ajudá-los a fazer escolhas responsáveis na vida. Então, o livro de Provérbios ele é focado principalmente nas atitudes práticas, no cotidiano, no dia a dia da vida comum mesmo. Então, esse tipo de sabedoria do livro de Provérbios, ela é chamada de sabedoria prudencial. Por isso que eu falei, porque ela é focada nas atitudes práticas, como que um homem, como que uma mulher deve viver, deve agir, deve tomar decisões para viver uma vida correta, sensata e justa. O que significa provérbios? Basicamente significa ditados elaborados ou figuras de linguagem, parábolas. Então, basicamente, um provérbio é uma expressão breve, uma expressão curta sobre alguma verdade específica. Por conta disso, a gente tem que tomar alguns cuidados na interpretação, na aplicação dos provérbios. O livro de Provérbios ele tem uma fraseologia cativante, ele é composto por ditados, por parábolas e poesia também. E a ideia principal é a memorização. Se o objetivo do livro é orientar os jovens na vida prática, no dia a dia, então a gente precisa ter isso na nossa mente todos os dias da nossa vida. Então, se a gente tiver frases muito longas, se a gente tiver reflexões muito grandes, muito compridas, como que a gente vai se lembrar delas no momento do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente precisa tomar uma decisão? É muito mais fácil que a gente tenha uma frase curta, uma frase impactante. Então a gente vai ver que no livro de Provérbios a gente tem muitas frases e ditados exagerados ou algum tipo de trocadilho, justamente para que seja fácil de memorizar. E toda cultura tem os seus provérbios. A gente vê, de vez em quando, alguém compartilhando um provérbio chinês. Para começar uma caminhada, você precisa dar o primeiro passo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns provérbios também. Então, por exemplo, a mentira tem pernas curtas. Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Vocês concordam com essa afirmação? A mentira tem pernas curtas. Essa frase, esse provérbio, esse ditado, ele pode ser aplicado em todos os contextos da nossa vida? A mentira tem perna curta. Existe uma pessoa, existe algum ser chamado mentira e ela tem pernas curtas, fisicamente, literalmente? Claro que não. O que esse ditado ele pretende ensinar para a gente? Cara, quando alguém mente, quando alguém conta uma mentira, daqui a pouco, dentro de pouco tempo, essa mentira vai ser descoberta por alguém e vai ser revelada qual é a verdade daquela situação. Só que o que é mais fácil de gravar? Toda essa frase longa que eu falei, ou a gente saber a mentira tem pernas curtas? Basicamente isso. Eu gosto de futebol pra caramba. Ultimamente, eu tenho ficado um pouco decepcionado, porque eu sou botafoguense, mas eu sei que tem muitos flamenguistas que estão muito entusiasmados, muito alegres. Gente que nunca viu futebol na vida, agora virou, já comprou, gastou R$300 na camisa, não é isso?
agora, hoje tem gol do Gabigol. Agora, pô, você só vê isso ultimamente assim. E no futebol também tem alguns ditados. Por exemplo, o Flamengo tá lá jogando bem, jogando bonito, e aí ataca, não faz o gol, ataca, não faz o gol, ataca, não faz o gol. Na quinta tentativa ele vai lá e faz o gol. O que a gente pode falar? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas aí, o Botafogo está jogando. O Botafogo não consegue nem chegar no campo do adversário. Aí ele chega uma vez, vai lá, tenta, o adversário rouba a bola, faz o gol. Aí o que a gente fala? Quem não faz, leva. Ué, peraí. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ou quem não faz, leva? As duas frases são verdades. Elas são contraditórias? Uma anula a outra? Claro que não. Elas são aplicáveis em determinados contextos. E é isso, basicamente, que a gente tem que tomar cuidado no livro de Provérbios. Quanto mais breve for uma declaração, menor a probabilidade de que ela seja aplicável em todos os contextos, de forma universal e completamente específica e exata. Porém, a particularidade é que os provérbios, o livro de Provérbios, eles são diretrizes que foram inspiradas pelo Espírito. Então, são observações sábias que ensinam princípios básicos e práticos para a nossa vida, mas que foram inspirados por Deus. Um cuidado que a gente tem que ter é, isso não é uma lei inflexível. Quando a gente lê lá um provérbio, que o justo prospera, a gente acabou de ouvir na palestra de Jonatas que não é exatamente assim. Isso significa que existe uma contradição dentro da Bíblia, que um provérbio diz que o justo prospera. Jó era justo e não prosperou. Claro que não. O provérbio ele não é uma lei inflexível. Porém, existe muita riqueza dentro dos provérbios. Ainda mais sabendo que eles foram inspirados por Deus. Então, quando a gente compreende os provérbios dentro do seu contexto e aplica ele de acordo com a mente de Deus, que foi quem inspirou aquele provérbio, a gente está buscando viver uma vida orientada pelos atributos de Deus, pelo caráter de Deus, e por isso eles são insuperáveis. Os provérbios, o livro de Provérbios, ele tem uma riqueza de temas, de conhecimento, de aplicações para a nossa vida, que são insuperáveis, eles são inspirados pelo próprio Deus. Bom, falando um pouquinho do contexto histórico, quem escreveu o livro de Provérbios? Lá no versículo 1 do primeiro capítulo fala: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas não foi só Salomão quem escreveu todos esses provérbios. É atribuído a ele todo o livro, toda a sabedoria, porque ele foi o principal contribuinte para essa obra. Mas existem outras pessoas. Então a gente tem Salomão, e aí as seções dentro do livro, elas vão indicar para a gente a autoria. O livro ele é muito bem divididinho, assim, você consegue perceber exatamente quem foi que escreveu aquilo. Então, lá no capítulo 10, versículo 1 e no 25, a gente vê que são os ditados de Salomão. Isso aí está bem explícito na nossa Bíblia. Existem outras duas seções do livro que foram escritas pelos sábios. A Bíblia não revela quem foram esses sábios, mas os estudiosos afirmam que eram estudiosos, eram homens que serviam na corte do rei e que eram nomeados, eram escolhidos justamente pela sua sabedoria. A gente tem aí dois outros nomes, Agur e Lemuel. Eles só aparecem uma vez na Bíblia e não tem nenhuma informação adicional sobre ele. Na verdade, os ditados de Lemuel, a gente vai ver lá no capítulo 31, que foram transmitidos pela sua mãe. Então, são ditados de Lemuel, que ele aprendeu da sua mãe. E aí, um último grupo que a gente percebe dentro do livro, que é citado no livro, são os homens de Ezequias. Eles não escreveram os provérbios, mas eles tiveram o trabalho e o papel de transcrever e compilar todos esses provérbios nesse livro. Então, qual que foi o período que Provérbios foi escrito? Como Provérbios foi um livro escrito por muitas mãos,
ele foi também escrito em diferentes períodos de tempo. Basicamente, o que a gente pode afirmar, como a maior contribuição vem de Salomão e todo o trabalho de compilação e transcrição vem lá dos homens de Ezequias, então a gente pode situar Provérbios dentro dessa chave na nossa linha do tempo. A gente tem a conquista de Canaã, Saul, Davi. Salomão era filho de Davi, Davi morre, Salomão assume o reinado em 970 a.C., em 930 Salomão morre. Obviamente os ditados de Salomão foram escritos os provérbios de Salomão foram escritos nesse período. Depois tem a divisão dos reinos. Lembra lá em 1 Reis, o pecado de Salomão, divisão dos reinos, reino de Judá, reino de Israel. Na linhagem de Judá vem alguns outros reis até chegar Ezequias, em 715, mais ou menos, antes de Cristo. E a Bíblia fala que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Ezequias foi um rei que teve muito zelo com as coisas de Deus. Uma das prioridades do seu reinado foi a reforma do culto. E uma das coisas que ele fez foi nomear esses homens para compilar esses provérbios e ditados. Um pouco mais sobre Salomão, que foi o principal autor desse livro. Salomão, filho de Davi com Batseba. Vocês lembram da história? Davi viu Batseba tomando banho, chamou, perguntou quem era, quis casar com Batseba. Batseba era casada com Urias. Davi manda Urias para o fronte de batalha para morrer. E aí ele pode casar com Batseba. Depois o profeta Natã expõe o pecado para Davi, ele se arrepende, pede perdão, é restaurado. Mas dentro desse casamento veio Salomão. Uma vez que Davi morre, Salomão assume o reino e ele governou por 40 anos, como eu falei. A gente conhece toda a fama de Salomão pela sua sabedoria. Tem aquela passagem lá em 1 Reis 3, coloquei aí. Ele pede a Deus um coração cheio de sabedoria, cheio de discernimento, e Deus atende o coração dele por conta desse pedido. E a partir daí, na verdade ele já era sábio antes. Tem um diálogo de Davi com ele, que ele fala, quando Davi está passando as orientações para ele, para o reinado, ele fala da sua sabedoria, antes mesmo da oração que Salomão fez a Deus. Então Salomão já era conhecido pelo próprio pai como um homem sábio, antes mesmo dessa oração. Depois dessa oração, ele recebe um coração ainda mais cheio de sabedoria e discernimento. Ele ganha fama por decisões sensatas que ele tomou. A gente pode lembrar daquele caso das duas prostitutas que moravam na mesma casa. As duas tiveram um filho. Um dos filhos morre e a mãe do filho que morreu, durante a madrugada, rouba o filho da outra e afirma que é seu. E aí rola toda a contenda, toda a discussão. E aí esse caso é levado a Salomão. Salomão pede uma espada para o guarda. O guarda traz a espada. Salomão corta a criança no meio. Automaticamente a mãe verdadeira da criança fala, entrega, pode entregar. Poupa a vida dele, entrega a criança para ela. Que Deus tenha misericórdia. E a outra mãe estava querendo ver sangue. Corta mesmo. E então Salomão percebe quem era a verdadeira mãe e entrega o filho para sua mãe. A partir daí, a fama da sabedoria de Salomão se espalha por toda aquela região e muitas pessoas vinham de outras nações para ouvir da sabedoria de Salomão. Os reis mandavam alguns de seus servos até Jerusalém para ouvir da sabedoria de Salomão. Aí, olha o tamanho da obra literária aí de Salomão. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Está lá isso em 1 Reis 4. Um desses 1.005 cânticos é o Cântico dos Cânticos, que a gente tem na Bíblia. Além disso, ele escreveu os Salmos 72 e 127 e Eclesiastes, né? Cantares está dentro desses 1.005 cânticos. O contexto literário. Como eu falei lá no início, são dizeres de sabedoria com o intuito de orientar o jovem a viver uma vida correta e responsável.
Então, a sabedoria proverbial, a sabedoria prudencial, ela é altamente prática. A gente não vai ver muito aqui aquela linguagem religiosa, aquela linguagem, entre aspas, espiritual que a gente está acostumado, e isso já é uma lição que o livro traz para a gente. A gente pode e deve ser sábio, glorificar a Deus, sem todo aquele estereótipo de palavras religiosas, de atitudes do dia a dia, da liturgia, do culto. A gente consegue glorificar a Deus, viver uma vida correta diante de Deus no nosso dia a dia, na prática. E isso aí, outros povos antigos também entendiam a importância dessa sabedoria prática. Outras culturas também tinham os seus livros de dizeres de sabedoria com o intuito de promover, de orientar, de ensinar como ter uma vida melhor, como viver uma vida agradável e correta. Só que, como eu falei, a sabedoria bíblica vai além. Lá no versículo 7 do primeiro capítulo, a gente vai ver que a sabedoria bíblica, a sabedoria que a Bíblia nos mostra, é aquela cuja orientação é voltada a Deus. Então a gente vai ver, a sabedoria bíblica não está ligada necessariamente ao QI de uma pessoa. Quando Salomão pediu lá sabedoria a Deus, ele não necessariamente ganhou um upgrade no seu QI. Ele aprendeu e ganhou a habilidade, a capacidade de tomar decisões e viver uma vida orientada e de acordo com a vontade de Deus. A gente vai ver no livro algumas passagens que falam assim: ouça meu filho, aquilo que eu tenho para te ensinar. Era um pai escrevendo para um filho? Não. No Israel antigo, existia a figura do mestre de sabedoria. E existe toda uma literatura que mostra que, uma base, né, inclusive dentro da Bíblia, que mostra que aquele aluno desse mestre de sabedoria era tido como um filho para aquele mestre. Então existia essa nomenclatura, existia essa denominação. E aí a gente pode ver lá em Gênesis 45, José falando, quando ele se revela para os irmãos, quando ele se apresenta para o pai, aí ele fala: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou pai do faraó. Ou seja, José era o mestre de sabedoria do faraó. José era aquele a quem faraó recorria para escolher o melhor caminho a se seguir, para auxiliar na sua tomada de decisão. Lá em Juízes a gente vê Débora: levantou-se uma mãe em Israel. Então é basicamente esse é o termo que é apresentado aqui em Provérbios. O mestre sábio chamando seu aluno de filho. Bom, como eu falei também, o objetivo do livro é orientar os jovens na vida prática, então é importante a gente memorizar. Por isso, a prosa seria mais difícil no processo de aprendizado e memorização. A poesia se encaixa muito melhor nesse objetivo. Por isso, boa parte dos provérbios são escritos em forma de poesia. Então, elas têm esses dizeres têm redação, cadência, um estilo que ele é feito para tornar a memorização mais fácil. Isso, quando a gente traduz lá do hebraico, a gente perde um pouco disso. Tem algumas riquezas dentro dessas escrituras, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que mostra justamente isso. A ideia era memorização, era estar sempre fresco na cabeça dos jovens, de todas as pessoas, como que Deus pensa que a gente deve tomar essa determinada decisão. Qual atributo de Deus vai me motivar a agir de determinada maneira numa situação prática que eu estou vivendo? Então, Deus inspirou os provérbios de acordo com várias técnicas literárias. Aí vamos entrar na parte um pouquinho mais técnica. Se eu falar alguma besteira, me corrige, por favor. Tá tranquilo? Então, a gente tem, por exemplo, o paralelismo. Isso é muito comum lá no livro de Provérbios. O que é o paralelismo?
é uma correspondência de funções entre duas frases, entre dois versos. E aí, 3 tipos de paralelismos que a gente pode enxergar no livro de Provérbios. Paralelismo sinonímico. O que significa isso? Que o sentido da segunda expressão reforça o sentido da primeira. Então, lá, Provérbios 7:4, diga à sabedoria, você é minha irmã. Aí o paralelo, chame ao entendimento seu parente. Então, a segunda expressão está reforçando aquilo que o primeiro verso quis dizer. A gente tem outro tipo, que é o paralelismo antitético, que é, na verdade, a oposição entre as duas expressões. Então, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. E tem também o paralelismo sintético, que basicamente a segunda expressão busca ampliar ou complementar o sentido da primeira. Então, a gente vai ver lá, o desejo do perverso é fazer o mal. O que mais? Ele não tem dó do próximo. Então, o segundo verso amplia e complementa a ideia que foi apresentada no primeiro. Acróstico. Vocês já viram esse poeminha assim? Um poeminha? Você já fez isso quando você era criança? André, aí você fala amoroso, sei lá. N é difícil pra caramba, né? Mas aí você pode chegar um pouquinho para o lado para pegar uma letra no meio da palavra, né, para você completar. O poema para a mulher virtuosa de Provérbios 31, ele é um acróstico. Todos os versos desse poema se iniciam com cada letra do alfabeto hebraico. Essa é uma riqueza que a gente perde quando a gente traduz para o português. Mas, poxa, bonito pra caramba. Eu tentei botar uma foto aqui, só que as fotos eram muito ruins, aí não deu. Mas vocês acreditem em mim, a primeira letra de cada verso compõe o alfabeto hebraico. Ali eu botei estrutura, mas continua técnicas literárias. A gente também tem a presença de sequências numéricas. Então a gente vai ler: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. E aí ele enumera os 4 seres. A gente vê, existem 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. E aí a sequência numérica. Então esta é uma outra técnica literária para fazer a gente memorizar, aprender, assimilar a ideia por trás daquele provérbio. A gente também tem comparações, essa é mais fácil. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Agora sim, estrutura. Vou beber uma água. Na estrutura do livro, a gente pode perceber um prólogo, que é esse preâmbulo, que é basicamente uma introdução do livro, extensos discursos de sabedoria. Então, essa parte do livro, ela se diferencia um pouco do restante. No restante do livro são frases curtas, são esses bicolons, né, esses 2 versos, frases ligadas em 2 versos. Aqui nesses primeiros capítulos a gente tem lá extensos discursos sobre a sabedoria. A gente tem 2 seções de provérbios salomônicos, obviamente escritos por Salomão. A gente tem 2 seções dos ditados dos sábios, Agur, Lemuel e o poema para a mulher virtuosa, que não tem autoria atribuída. Entrando um pouquinho dentro deles. Qual a função do preâmbulo? A função do preâmbulo, basicamente, é apresentar o propósito, a autoria e a base teológica que permeia todo o livro. Então, o primeiro versículo associa o livro ao rei Salomão. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual que é o propósito do livro? Está lá do versículo 2 ao 6. Peguei só o 3 aí. Eles ajudarão a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E qual é a base teológica, qual é o fundamento que permeia todo o restante do livro? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, como eu falei, esses discursos de sabedoria têm um tamanho maior do que os outros, né? E aí, normalmente, eles têm 2 formas. O mestre, como eu falei, se dirigindo ao filho, ou a própria sabedoria personificada, falando sobre ela mesma. Aí eu coloquei aí 2 exemplos. Meu filho, e aí aquilo que eu expliquei antes, meu aluno, meu aprendiz.
Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E aí a sabedoria falando por si mesma. A sabedoria clama em alta voz, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência. Os provérbios salomônicos estão lá explicitados, discriminados, os dois cabeçalhos. Basicamente, todas essas duas seções são compostas por esses bicólons que eu mencionei, e aí todas aquelas técnicas do paralelismo, das comparações. E o paralelismo antitético é muito presente nessas seções, justamente para Salomão poder passar a ideia que ele queria nos seus ditados, que é o quê? É você contrastar a vida de um sábio e a vida de um tolo. Então a gente tem lá, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Nos ditados dos sábios, tem uma variedade muito maior do que nos ditados salomônicos dessas técnicas literárias. Então, aquelas sequências numéricas, discursos um pouco mais longos, estão mais presentes aí, provavelmente porque não foi só uma pessoa que escreveu, né? Foram os sábios, então cada um tinha a sua técnica preferida, a sua maneira de se comunicar preferida. Então, aí um exemplo: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como as águias do céu. Os ditados de Agur, eles começam com uma nota muito cética em relação à vida. Ele pergunta, quem estava lá? Lembra um pouco até lá o livro de Jó. Quem estava lá quando tudo foi criado? Quem fundou os alicerces? Mas aí ele mesmo responde logo em seguida, se lembrando da revelação divina. Os ditados de Lemuel, como eu falei, foram transmitidos pela sua mãe, e basicamente o intuito é orientar o comportamento dos reis. E o livro de Provérbios termina com um lindo poema sobre a mulher virtuosa. Basicamente essa estrutura. Qual a mensagem teológica que o livro tem para nos ensinar? Ou quais as mensagens teológicas, né? Bom, o tema principal é o contraste de uma vida sábia de uma vida insensata. O que é sabedoria de acordo com os nossos padrões? Normalmente, quando eu penso numa pessoa sábia, eu estou pensando numa pessoa mais idosa, de óculos, cabelos branquinhos, barba um pouco comprida. Mas não é isso que a Bíblia quer ensinar sobre sabedoria. A Bíblia não define a sabedoria assim. Em Provérbios, a gente percebe que a sabedoria, na verdade, ela inclui conhecimento, ela inclui compreensão, instrução, prudência e obediência. E essa última característica, basicamente, é o que fundamenta toda a sabedoria bíblica. E aí tem lá em Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Basicamente, a ideia é a seguinte: como que você pode ser sábio se você não conhece a Deus? Como que você vai escolher tomar decisões corretas, justas e boas sem estar debaixo da orientação de Deus? A sabedoria bíblica mostra que isso é impossível. Esses dois autores aí definem a sabedoria bíblica como a habilidade de se fazer escolhas piedosas na vida. E aí, o que é piedade? Calvino nos mostra. É a reverência unida ao amor a Deus que o conhecimento dos seus benefícios induz. O que Calvino está querendo dizer? É o temor, é a reverência que a gente tem a Deus, mas unida com todos os benefícios que Deus nos deu. Então, a partir do momento que a gente entende a graça, que a gente experimenta da sua misericórdia, do seu amor, a gente se coloca no nosso lugar, sabendo quem nós somos, a gente sabe quem Deus é, mas ao mesmo tempo a gente se alegra e se deleita em todos os benefícios que o amor que Deus tem por nós nos traz. Isso é piedade. Então a gente tem que fazer escolhas piedosas na vida. Isso é sabedoria.
Em síntese, é viver para glorificar a Deus. Ser sábio é viver para glorificar a Deus. Então, a sabedoria bíblica não tem nada a ver com QI. É viver uma vida orientada, de acordo com os atributos, de acordo com o caráter de Deus. E aí a gente vê isso lá em Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago não está dizendo que Deus vai dar a sabedoria, o conhecimento, que Deus vai elevar o nosso QI se a gente pedir a Deus. O que Tiago está dizendo é o seguinte: pede a Deus para que Ele te oriente a como tomar decisões corretas ao longo da sua vida. E Deus vai te dar. Se você pedir, Deus vai te dar. E aí Tiago depois, lá no capítulo 6, ele vai falar: peça, porém, com fé. Essa promessa, então, significa que Deus nos ajudará a fazermos as escolhas corretas e tomarmos decisões de acordo com sua vontade. Quando a gente é jovem, a gente tem muita dúvida, né? Poxa, o que é a vontade de Deus para a minha vida? Pô, como que eu tenho que tomar essa decisão? Qual faculdade que eu devo fazer? Com quem que eu tenho que casar? Cara, a Bíblia mostra claramente para a gente que se a gente pedir a Deus sabedoria, Ele vai nos orientar o caminho a seguir, Ele vai nos orientar a decisão a ser tomada. Então, poxa, se você é jovem ou está também um pouco mais adulto e tem questões, tem dúvidas sobre como tomar alguma decisão na sua vida, cara, se enche da palavra de Deus, se coloca diante de Deus que Ele vai nos ajudar, vai te ajudar. E aí o livro de Provérbios traz algumas... Aqui eu trouxe alguns exemplos que o livro de Provérbios dá sobre atitudes sábias. Então lá a gente vai ver Provérbios exaltando o cuidado com o pobre, mostrando para a gente como a gente deve se comportar em relação aos governantes, ensinando os pais a disciplinarem seus filhos, a gente a ser moderado no consumo de bebidas, respeitar os pais e toda uma lista gigantesca de ensinamentos que esse livro traz para a gente. Por outro lado, o contrário, o oposto de uma vida sábia, Provérbios chama de uma vida insensata. E ao longo do livro a gente percebe, se a sabedoria é viver para glorificar a Deus, a insensatez está completamente ligada e relacionada com a vida de pecado. Então a gente não adquire conhecimento, então fica sábio. Nós nos tornamos sábios enquanto vivemos e tomamos as nossas decisões de acordo com a vontade de Deus. E aí, alguns exemplos de uma vida insensata. Crime violento, descuido em assumir compromissos, então você promete que vai fazer uma coisa, depois não faz, volta atrás. Preguiça, existem vários versículos aí, vários provérbios a respeito da preguiça. A desonestidade e impureza sexual, e diversos outros tópicos também. Como eu já mencionei antes, Provérbios não é um livro de garantias legais da parte de Deus. Dentro desses livros poéticos, a gente tem que tomar esse cuidado de não tirar do contexto e da sua aplicabilidade determinado versículo. Senão a gente pode pegar algum provérbio solto, por exemplo, que fala sobre prosperidade. O justo prospera. E aí a gente pode se assemelhar a um teólogo da prosperidade e ainda achar que tem respaldo bíblico para viver uma vida egoísta, uma vida individualista, uma vida gananciosa, sendo que não é isso que a Bíblia traz para a gente. E aí eu coloquei aí, a Bíblia também inclui Jó e inclui Eclesiastes para nos lembrar que não tem muita coisa de automático depois da queda. Não tem muita coisa de automático nas nossas relações. Não é exatamente uma causa e efeito. Obviamente, a lei da semeadura existe, se aplica, mas como o John falou, Deus ele tem a liberdade de permitir que essas lógicas não se apliquem em todos os casos, em todas as situações. Aí, quando você lê provérbios, às vezes parece que os provérbios estão todos desorganizados. Eu sempre pensei isso. Falei, podia ter assim, provérbios sobre relacionamento. Aí você vai lá e lê os provérbios sobre relacionamento, né?
Aí você vai, provérbios sobre trabalho, dinheiro. Aí você, pô, vou ler os provérbios. Mas, poxa, está tudo misturado. Então aqui eu poupei o trabalho dos irmãos, na verdade alguns autores pouparam o nosso trabalho de agrupar os temas abordados em Provérbios dentro desses tópicos. Então, quais lições teológicas que a gente pode extrair do livro de Provérbios? Diversas lições sobre o relacionamento do homem com Deus. Então, sobre confiar em Deus, sobre ser humilde, sobre temer a Deus, sobre ser reto, sobre se arrepender do seu pecado e abandonar, sobre ser obediente, como que a gente lida quando a gente é recompensado, como a gente lida quando a gente sofre, quando a gente recebe alguma bênção, ou quando a gente até está em face da morte. A gente também tem lições a respeito do relacionamento do homem consigo mesmo. Domínio próprio, bondade, riqueza, trabalho. Relacionamento do homem com outras pessoas, então família, amigos, inimigos, mãe, pai, filho. Uma riqueza de ensinamentos que Provérbios tem para nos dar. E também lições sobre o caráter de Deus. Então a gente tem ensinamentos sobre a misericórdia de Deus, sobre a onisciência, sobre a providência e sobre a sabedoria de Deus. Então aí é um livro altamente recomendado. Eu fui muito abençoado quando estava preparando esse estudo, relendo. Poxa, bom demais. Concluindo, os autores que escreveram os provérbios, eles não queriam só que a gente lesse, absorvesse o conhecimento e pronto. A ideia era justamente que a gente colocasse em prática todos esses ensinamentos de sabedoria. E aí, lá no capítulo 8, a gente tem uma menção e uma fala da sabedoria encarnada, né, como eu mencionei antes. Lá no capítulo 8 ele fala assim, que quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Se os israelitas só podiam contar com esse livro de ensinamento sobre as diretrizes práticas da nossa vida, nós que vivemos depois de Jesus, a gente pode aprender com a própria sabedoria encarnada. E aí lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ou seja, o qual viveu de acordo com a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Isto é, justiça, santidade e redenção. E aí lá em Colossenses, Paulo também vai dizer, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a nossa sabedoria encarnada. Amém?